Então, para finalizar, né, a noite de hoje, nós vamos entrar com uma aula que eu já dei a introdução dessa aula, está aí gravada. Tá? Eu gravei uma aula de corrente elétrica, né? Corrente elétrica, que mais? Potência elétrica, energia elétrica, né? A gente já viu isso. E hoje a gente vai ver um dos pontos mais importantes aqui dessa parte que nós chamamos de eletricidade. Eu chamo de eletromagnetismo, tá bom? Que é a parte de resistor e resistência elétrica. Observem esse circuitinho que está aí, ó. Uma bateria, né? Ali vai colocar um interruptor, todos nós sabemos que é um interruptor, um amperímetro, que mede a intensidade de corrente, e uma lâmpada, que, por sinal, lâmpada incandescente, né? Nós sabemos que hoje já são usados outros tipos de lâmpada, né, mais econômica, né? A lâmpada de LED, a lâmpada fluorescente, são lâmpadas mais econômicas, aonde a gente aí tem uma dissipação muito menor do que nas lâmpadas incandescentes. Mas é a lâmpada incandescente que nós temos aí como exemplo de resistor, porque ela produz a luz a partir do aquecimento de um metal. Então a ideia de resistor surge daí, tá bom? Então vamos lá. O que é um resistor? O resistor é todo e qualquer dispositivo elétrico que converte energia elétrica em calor. Um exemplo clássico, né, de resistor é aquele ferro lá de passar roupa, né? Ferro de passar roupa, para ele poder passar a roupa, né? Desamassar a roupa, ele tem que estar relativamente quente. Então, ele vai digamos assim, vai amolecendo aí o tecido, né? Para poder moldá-lo. E para isso precisa, né, de calor. Transferência, né, de calor. Exatamente. Só que esse calor, ele é produzido a partir da energia elétrica. Logo, o ferro de passar roupa é um exemplo clássico de resistor. O secador de cabelo, o chuveiro elétrico, a própria lâmpada incandescente. Incandescente. E aqui eu já chamo a atenção de vocês, né? Porque essa competência, ela fala do uso, vou voltar bem aqui, ó. Energia, circuitos elétricos e consumo racional. Tá certo? Tem gente que, eu preciso sair agora, vai ali, pega o ferro e passa uma roupa. Amanhã a mesma coisa, pega o ferro e passa outra roupa. Será que você está tendo um consumo racional nesse momento, hein, Sara? Sara, tu gosta de fazer isso, Sara? Fala para mim aí. Não sei, hein, Sara? Não sei se você gosta de fazer isso, né? Inclusive, não tem nem a tábua de passar roupa, né? Passa na cama mesmo, né? Oh, meu Deus. É verdade. Então, preste bem atenção nessa ideia do consumo racional. Por quê? Se você vai passar roupa, o correto para ter, né, aí um consumo racional, para ter economia, né, é você juntar uma certa quantidade de roupa e passar praticamente de uma vez. Essa é a ideia de consumo racional. Tá bom? E veja bem, esse dispositivo chamado de resistor, eu dei aí vários exemplos, né? Ele tem uma representação no circuito. Geralmente, gente, é essa representação. São esses traços, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Essa é a representação de um resistor no circuito. Às vezes, existe também a representação de um retângulozinho, mas o mais comum é a gente encontrar essa representação. Tá? Esses tracejados aí, tá bom? Bom, como é que acontece, então, no circuito elétrico? Eu tenho aqui a bateria ela vai gerar uma tensão elétrica, uma voltagem, tá?
Muito bem. Quando eu ligo esse resistor à bateria, para que ele possa funcionar, deve passar por ele uma corrente de intensidade I. Então, para que o resistor funcione, qual é a função do resistor? Dissipar energia elétrica, ou seja, transformar a energia elétrica em calor, certo? Então, é isso que o resistor faz. Não esqueçam desse detalhe, porque a gente vai ter mais um elemento que a gente vai ver até o final, né? Que é o capacitor e o indutor. Mas, por enquanto, somente o resistor, que é o que mais cai na prova do Enem. Muito bem. E esse Rzinho, vocês vão me perguntar, e esse Rzinho que está sobre o resistor? Não confundam, tá, gente? Resistor é o dispositivo. Ligou, aqueceu. É o dispositivo. Mas, digamos que você tenha que comprar um resistor. Você vai chegar lá na loja de eletroeletrônico e pede lá para o balconista, olha, me dê um resistor aí. O que ele vai esperar que você diga? As características do resistor. E uma delas deve ser a resistência elétrica. E o que é a resistência elétrica? É o valor do resistor. Simplesmente, cada resistor vai ter um valor diferente um do outro. Então, isso é o que nós chamamos de resistência elétrica. A outra característica importante também é o valor máximo de potência que ele dissipa. Opa! Mas o que é a potência dissipada? É a taxa com que ele transforma a energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor. Isso é o que nós chamamos de potência dissipada. Então, são as características básicas que você tem que dizer lá para o balconista da loja, para que ele traga o resistor correto. Então, essa que é a ideia. Tá ok? Muito bem. Então, só um detalhe aí. A resistência elétrica. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, Lucas, tudo ela legal está aí? normal. Aham. Beleza. É porque o Ricardo está me ligando aqui, eu não sei o que ele quer. Tá certo? Mas bora rolar aqui a nossa aula, porque senão daqui a pouco é 9h30, aí não tem mais tempo, tá bom? Pois muito bem. Então, a pergunta é: como é que eu calculo a resistência elétrica do resistor? Como é que eu calculo a resistência elétrica do resistor? Simples. Basta dividir. Olha só, eu vou marcar aqui, tá bom? Eu tenho aqui uma mesinha, né? Eu posso marcar. O que é que eu quero saber? O valor da resistência elétrica. Quem é a resistência elétrica? Né? É quanto vale o resistor, certo? Aí eu tenho aqui o I. O que é o I? O I é a intensidade de corrente. É o valor da corrente. Olha, a corrente que está passando aqui no resistor, que é essa setinha, ela tem um valor. É o que a gente chama de intensidade de corrente, que foi definida lá na aula passada. E temos também o valor da tensão ou diferença de potencial. Geralmente a gente representa também por DDP. O que é DDP? Diferença de potencial elétrico, tá bom? Então, quando a gente divide a diferença de potencial elétrico pela intensidade de corrente, eis aí o valor da resistência elétrica, ou seja, o valor do resistor, tá? Aí eu estou dizendo que é o V, que é a diferença de potencial, né, estabelecida no resistor, e o I é o valor da corrente, ou seja, a intensidade de corrente que passa nesse resistor. Esses caras são utilizados para poder determinar o valor da resistência elétrica. Foi muito bem. Vamos agora para a unidade. Nós sabemos que um ponto muito importante, né, numa grandeza física é saber em que unidade ela é medida. Por exemplo,
A velocidade que vocês viram lá com o professor Márcio Benício é dado em metros por segundo no sistema internacional. Mas existe também uma unidade usual, que é o quilômetro por hora. Tá certo? O professor Márcio lembrou lá para vocês que 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Só para a gente poder fazer a conversão. A resistência elétrica também tem uma unidade no sistema internacional, que é o ohm. Esse cara aqui, ó, vou marcar ele aqui, ó, é o ohm. Em homenagem, né, ao nosso, né, o cara que contribuiu, né, com a parte de eletrodinâmica, né, um alemão aí. Muito bem. A representação é o Georg Simon, né, ohm. A representação do ohm é essa letra grega. Vocês sabiam que essa letra aqui é uma letra grega? É o ômega maiúsculo. Então, o ohm, que é a unidade de resistência elétrica no sistema internacional, né, é representado pelo ômega maiúsculo. 1 quiloohm, tá, gente? É um múltiplo. Toda vez que vocês verem esse múltiplo aqui, o quilo, ele sempre vai representar 1000. E 1000 é 10 à terceira. Agora há pouco vocês viram aí o professor Marcos Sintra fazer as continhas. E o que é 10 à terceira, por favor, Daniel? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 10 à terceira. E 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, toda vez que você vê esse múltiplo K, ele representa sempre 1000. Tá? Por exemplo, 1 quilograma, 1000 gramas, né? 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 quilômetros. 1 quilohertz, 1000 hertz. Então, o quilo representa aí sempre 1000. Já esse outro múltiplo aqui, ó, 1 mega-ohm. Esse cara aqui, ele vai representar sempre quem? 1 milhão. 10 à sexta, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Já foi 10 à terceira, né? Vezes 10, 10 à quarta. Vezes 10, 10 à quinta. Vezes 10, 10 à sexta. 1 milhão. É isso que nós temos aí. 1 milhão de ohm. Né? Não é homem, tá? O pessoal pode pensar, pensou 1 milhão de homem, né? Não, não é homem. O nome do cara era ohm, ok? Beleza? O-H-M. Temos basicamente 2 tipos de resistores. Gente, eu não vou entrar nesse detalhe porque vou ter outros tipos aí, mas basicamente são 2, tá? Que são os resistores de carvão, que aqui é o primeiro aqui, né? Vou colocar aqui o meu... Cadê, rapaz? Toda vez eu procuro e não acho. Tá aqui. Vou colocar o meu laser, tá? Esse aqui é o resistor de carvão. O resistor de carvão, ele é todo coloridozinho, né? Porque essas cores, aí se você conhecer o chamado código de cores, né? Ele vai me dar o valor da resistência. O código de cores vai me dar o valor da resistência, inclusive com, né, uma faixa aí, que pode ser mais ou menos 5%, mais ou menos 10%. Esse código de cores, né, nós já sabemos da realidade. Quem inventou esse código de cores foram os americanos. Logo, como nós conhecemos, né, a cultura americana, o que foi que eles fizeram nesse código de cores? Deram 0 para o preto e 9, que é o valor maior, para o branco. Ou seja, totalmente aí, né, racista, né? Como a maioria, né, desses norte-americanos são racistas. Então, daí uma ideia bem clara, né, de como esses caras aí, esses americanos, utilizam aí, né, o racismo aí até no código de cores de resistência, tá bom? Muito bem. O outro resistor é um resistor de fio. Aí tem uma cerâmicazinha, obviamente. A cerâmica, ela é um isolante,
elétrico, né? Ela não deixa de pegar choque, mas aí por dentro tem um fiozinho, olha, enrolado, um fiozinho enrolado aí dentro, e um fio, né? Ele oferece uma resistência, né? Ele pode ser um resistor. Então, nesse caso, é o resistor de fio. Então, o resistor de carvão e o resistor de fio são os tipos básicos de resistores. Eu não vou entrar em detalhe aqui com coisas que dificilmente irão cair, né, no Enem. E aí nós vamos, agora, a partir desse preâmbulo aí, que nós definimos o que era, conceituamos um resistor, efeito Joule. O que é o efeito Joule? Transforma energia elétrica em energia calorífica, energia térmica, calor, ok? Então, a partir dessa ideia da definição da resistência elétrica, a gente vai elaborar aqui as leis de Ohm. Foram duas leis, né, que, na verdade, elas se relacionam num nível um pouco mais elevado. Ninguém vai entrar em detalhe nesse momento, tá bom? O que é que diz a primeira lei de Ohm? Diz que a tensão aplicada aos terminais de um resistor que possui a resistência constante. Toda vez que você, né, observar que um resistor tem uma resistência constante, tá? Esse resistor é chamado de resistor ôhmico. Resistor ôhmico, resistência constante. Está aí do lado, ó. Então, toda vez que a resistência de um resistor é constante, o gráfico da tensão aplicada no resistor em função da intensidade de corrente, que vocês estão vendo aqui, olha só. Vocês estão vendo aqui, ó, o gráfico aqui agora vocês viram aí que o professor Marcos Sintra, o eixo das ordenadas. Então, aqui no eixo das ordenadas, o que é que nós temos aqui no eixo das ordenadas? Aqui é a tensão elétrica, é a diferença de potencial. E aqui no eixo das abscissas, a intensidade de corrente. Então, toda vez que eu tiver um resistor com resistência constante, o gráfico da tensão elétrica aplicada ao resistor em função da intensidade de corrente é uma reta, né, que passa pela origem, ou seja, que me dá uma resistência constante. E o que significa isso, então? Significa dizer o seguinte, que se eu dobrar a intensidade de corrente para compensar a resistência, a tensão também dobra. Se eu triplicar a intensidade de corrente, o que vai acontecer com a tensão? Também triplica, de tal forma que ela vai sempre compensando. Por que isso, gente? Para poder me dar uma resistência constante. Ou seja, isso aí é o que o professor Marcos, agora há pouco, falou, é linear, né? Linear. E é mais ou menos isso que o Marcos explicou ainda agora com maior tranquilidade. Tá? Já que o gráfico é uma reta, é porque eu vou ter aqui uma função, olha só, uma função do primeiro grau. E o que caracteriza essa função do primeiro grau? É que aqui o expoente da intensidade corrente é 1. Ó. Então, se é uma função do primeiro grau, se é linear, o expoente da variável independente é 1. Então, é isso que a gente quer dizer aqui com respeito à primeira lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm tem a ver com esse resistor de fio. Então, eu coloquei aqui um desenho para vocês bem simples, né? De um resistor, um fio, um condutor. Esse condutor tem comprimento L e área de seção transversal A. Tá? Área de seção transversal A. Imagine aqui nessa caneta, ela tem um comprimento L e essa áreazinha aqui dela é a área de seção transversal. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Quando o eletricista pede um material para fazer algum reparo, uma manutenção na sua casa, ele vai pedir fio, né?
ou cabo. Geralmente eles pedem cabo. Qual a diferença, Daniel, entre um fio e um cabo? É que o cabo ele só tem uma perna. Desculpa, o cabo tem várias perninhas, né? Enquanto que o fio ele só tem uma perna. Então, essa é a diferença, né? Pode ver, o fio ele só vai ter uma perna. Tanto é que quando você chega para comprar, aí se você pedir fio, aí o balconista vai dizer, mas é fio que você quer mesmo? Ou você quer cabo? Aí você vai lembrar que cabo é o que geralmente nós utilizamos aqui nessa rede, né, de baixa tensão. O fio a gente utiliza mais para as redes onde a tensão é um pouquinho maior. Ok? Então, um cabo, aí você vai comprar lá. Olha, aí você pede, olha, eu preciso de umas tomadas aqui em casa. Aí o eletricista diz, então, você tem que comprar o cabo de 2,5 milímetros. Está certo isso? Não. Está errado. Por que então está errado, Daniel? É porque se é uma área, concorda comigo? Cadê aqui o negócio? Tá? Se é uma área, né? Se é uma área, não pode ser 2,5 milímetros. Por quê? Porque, na verdade, a unidade de área seria milímetro quadrado. Então, para a tomada, esta área seria de 2,5 milímetros quadrados. Mas a ideia é que, se você falar isso, né, 2 milímetros quadrados, o balconista vai até se espantar. Por quê? Eles não estão acostumados com isso. Quer ver uma coisa assim, bem do nosso dia a dia? Olha, o pedreiro chegou na sua casa e ele pediu 1 metro de areia. Gente, tu imagina o que é 1 metro de areia? Tu vai pegar assim um fiozinho de areia, né? Esticar, aí dá lá para o pedreiro. Tá aqui 1 metro de areia. Não, mas eu não quero só, isso é muito pouco. O que, na verdade, o pedreiro quis pedir para você foi 1 metro cúbico de areia, volume de areia, e não o comprimento. Certo? Então, agora há pouco, o que o Marcos estava falando, né, da densidade de transistores, tá? Seria uma densidade linear. Por quê? Seriam quantos transistores eu terei numa determinada pastilha, né? Uma determinada pastilha de semicondutor. Inclusive, vocês sabem que está tendo uma crise aí de semicondutores, né? Porque a base da eletrônica toda é de semicondutor, tá? Vai ficar caro a televisão, vai ficar caro o carro, vai ficar... Porque tudo tem eletrônica agora, né? Por conta dessa crise aí, né? Que a gente sabe que é uma briga entre Estados Unidos e China, para ver quem é que se coloca no mercado da melhor forma, e tudo isso vai originando aí, né? Você pode já pegar isso daí também, aí, na questão aí do semicondutor, que está tendo uma crise. Por exemplo, eu estou falando aqui utilizando o celular, aqui do lado, que eu estou utilizando para expor a minha tela, é o meu notebook. Aqui eu tenho uma mesa digitalizadora. Tudo que está aqui, a base é semicondutor. E geralmente esse semicondutor é o silício, né? Silício ou germânio. Também um material que não é como o cobre. O cobre é condutor. Se alguém tiver alguma dúvida disso, não é só pegar um pedaço de cobre e colocar na tomada. Aí você vai sentir na pele que o cobre é um bom condutor, tá certo? Estou brincando. Muito bem. Então, é necessário aí determinar a resistência desse resistor de fio. Aí aparece aí, né? O pessoal faz até uma brincadeira com essa equação, que não é oportuna no momento, né? Que a resistência do resistor de fio é dado, né? Por quem? É diretamente proporcional ao comprimento do fio, L, e inversamente proporcional à área de seção transversal do fio. Como é que você tem que entender isso? Da seguinte forma. Vamos falar em termos de extensão. Geralmente as pessoas, eu quero fazer uma extensão para ligar alguma coisa. Se essa extensão for relativamente comprida,
para que ela não aqueça muito, olha, aquecer é resistor, né? Para que ela não aqueça muito, você tem que aumentar a área de seção transversal do fio. Ou seja, para compensar, olha só aqui. Aqui eu tenho o comprimento, né? L, cadê? Aqui eu tenho o comprimento L, né? Esse aqui é o comprimento, vou fazer a setinha para cá. Ou seja, se você vai fazer uma extensão relativamente muito grande, você tem que compensar aqui aumentando quem? Aumentando a área de seção transversal. Em outras palavras, esse cabo tem que ter o quê, gente? Tem que ter uma área de seção, ele tem que ser com uma área de seção transversal maior. Esta área de seção transversal dele aqui tem que ser relativamente maior para compensar. Ou seja, tem que ser mais grosso, que a gente chama, né? Entre aspas, tá? Tem que ser mais grosso o fio. Geralmente, existe aí no mercado, né? Umas extensões que são de 50 metros. Aí você vai ver a área de seção transversal desses fios. É muito pequena, gente. É muito pequena. O que é que geralmente acontece com essas extensões aí? Elas pegam fogo. Por que pegar fogo? Porque, como o comprimento delas era muito grande e eu não compensei isso pela bitola, pelo aumento na bitola do fio, né? Na bitola, que a gente chama é a área de seção transversal, ela esquentou muito de tal forma que derreteu a borracha e entrou em curto-circuito. E aí a corrente aumentou estupidamente e aí aquece tanto que pega fogo. Cuidado com essas extensões. Às vezes o barato sai caro, tá? Fique atento aí na questão do consumo. Finalmente, o que é o Rho? O Rho é a resistividade elétrica do material. E o que é a resistividade elétrica do material, Daniel? É uma propriedade do material. Gente, fisicamente, não existe uma propriedade que tem uma maior variação que não seja essa aí, que é a resistividade, e o inverso dela, que é a condutividade. Resistividade. O que é que a resistência elétrica faz? Ela é oposição à passagem de corrente. Ela se opõe à passagem de corrente. Tá? A corrente quer passar e ela se opõe lá, à resistência. Então, a resistividade está relacionada com quem? Exatamente, deixa eu colocar aqui o laser, com a resistividade do material. Essa resistividade, ela varia desde a ordem de 10 a menos 8, salvo engano, é a resistividade do diamante, né? O diamante é super isolante. O diamante é um dos maiores isolantes que nós temos, e caro também, né? Obviamente, o diamante, tá? Até um supercondutor. Então, diamante de 10 a menos 8, unidades do SI, já estou colocando aí para vocês verem, no SI, ela é dada em ohmmetro, está bem aqui, né? Dada em ohmmetro. E uma unidade usual, ohm, milímetro quadrado por metro. Por quê? Em milímetro quadrado fica a área e em metro fica o comprimento. Tá bom? Então, geralmente também ela é dada nessa unidade, que é uma unidade usual. Mas no sistema internacional, ohmmetro, ela vai desde 10 a menos 8 para o diamante, até 10 elevado a 15 para um supercondutor. Tá certo? Então, eu acredito que eu investi aí, tá bom? Vou voltar à fita, vou voltar. É porque a gente trabalha muito com resistividade e condutividade. Bora lá, bora lá. Resistividade, né, tem como inverso a condutividade. Então, quem resiste muito, conduz pouco. Quem não resiste nada, conduz muito. Tá bom? Então, eu estou falando aí da resistividade. Tá? Aí vai ser o inverso, tá, gente? Vai ser o inverso. A condutividade, tá aqui, eu vou anotar aqui, ó.
A condutividade, isso daqui é a condutividade. Tá? Ela é o inverso da resistividade. Essa letra sigma aqui, tá? Essa letra sigma. Essa sim que vai de 10 a menos 8 unidades do SI para o diamante até 10 elevado a 15 para o supercondutor. Então, aqui é o diamante, vou colocar só diamante, e aqui o supercondutor. Então, vejam, se a condutividade tem essa variação, a resistividade vai ter o inverso, ou seja, vai ter a mesma variação, só que inverso. Então, eu vou dividir aí, ó, 1 por 10 a menos 8, ficaria o quê? 1 dividido por 10 a menos 8 ficaria 10 elevado a 8. Seria a resistividade do diamante. E 10 a menos 15, né, seria a resistividade do supercondutor. Eu só fiz inverter aí, tá bom? Muito bem. Potência dissipada. Acabamos de falar que o efeito do resistor é dissipar energia elétrica, né? Transformar a energia elétrica porque o carregador esquenta. Tá certo. Por que o carregador esquenta? Porque a bateria, porque aqui, né, existe uma fonte no carregador, quando ele está carregando, tem uma fonte. É uma fonte que a gente chama fonte de tensão. Dentro dessa fonte tem um transformador. Esse transformador, por efeito magnético, ele transforma a tensão de entrada, que pode ser 110 volts ou 220 volts, né? As fontes hoje elas são bivolt, né? Televisão bivolt, etc. Então, aí dentro tem um transformador. Então, esse efeito, né, de mudança de tensão, como as bobinas do transformador, elas são feitas de fio, por onde vai passar corrente, portanto, elas vão ter uma resistência elétrica, elas vão esquentar muito, tá? Relativamente muito, ok? Os demais dispositivos ali dentro são diodos, capacitores, resistores, mas diferente lá da bobina, eles vão esquentar relativamente menos. Aonde eu vou ter o maior aquecimento é lá no transformador. Transformador é algo que vocês veem aí, né, no dia a dia de vocês nas ruas, que transforma uma tensão, né, para a nossa utilização. Uma alta tensão, aqueles 3 fios que passam lá em cima, eles são de alta tensão, 7.800 volts. É por isso que é muito perigoso, gente, isso, tá bom? 7.800 volts. E transformam para a gente utilizar em 110 volts ou 220 volts. Tá bom? Então é por isso que esquenta. Tá legal, Sara? Foi a Sara que perguntou, acredito. Esquenta por causa das bobinas do transformador. Beleza? Bom, a potência dissipada, transformação de energia elétrica em calor, é a taxa, né? Energia por unidade do tempo, é dado por essa equação. Aí você vai dizer, mas são 2 equações? Por que são 2? Porque essa aqui, ó, não esqueçam desse detalhe. Você vai usar quando eu tiver uma associação em série. Vou já explicar por quê, tá? Vou já explicar por quê. E essa outra, quando eu tiver uma associação em paralelo. Porque isso tem a ver com as características dessas associações de resistores, que é o que a gente vai ver já já. Ora, e para achar a energia dissipada, basta multiplicar a potência dissipada, né? A potência dissipada pelo intervalo de tempo. Essa é a chamada lei de Joule. Lembre-se, o efeito de um resistor é transformar a energia elétrica em calor, né? Que é o efeito Joule. E a lei de Joule está aí, ó. A energia dissipada é aquela energia que se transforma em calor.
RI quadrado delta T. Vou já explicar por que é uma e por que é outra. Vamos fazer rápido aqui esse exercício, né? Olha lá. Certo resistor de fio possui comprimento L e raio de seção transversal R. É aí que muita gente erra. Por quê? Porque a área de seção, geralmente, ela é circular. Ou seja, a área do círculo, todos nós sabemos que é πr quadrado. Ou seja, aquela área, ela vai com r quadrado. Então, você precisa ficar atento exatamente aí nesse detalhe, tá bom? Agora há pouco, o Marcos ele fez uma questão da força gravitacional, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é o raio da órbita, né, dos satélites, ok? Qual deve ser o comprimento de um outro fio em relação ao primeiro, de mesmo material, mesma resistividade, a mesmo material, cujo raio da seção transversal é 2R. Então, olha, o primeiro é R e o segundo é 2R. Olha a condição do problema. Essa aqui é a condição do problema, ó. A condição do problema. Para que a resistência não seja alterada. É a ideia da compensação. Presta bem atenção, gente. Se eu estou aumentando o raio, eu estou aumentando a área de seção transversal. Logo, eu tenho que aumentar o comprimento para que os dois tenham a mesma resistência elétrica. A ideia é essa, olha, para que a resistência elétrica não seja alterada. Então, se eu tenho que aumentar o comprimento, essa aqui está fora, olha, porque é a metade do comprimento original. Está fora. Se eu tenho que aumentar, ele não pode continuar com o mesmo comprimento. E aí me sobra o quê? 2L, 3L, 4L. Eu não posso esquecer que a área é πr ao quadrado. πr ao quadrado, que o raio está ao quadrado. Então, se eu dobrar, né, a área vai quadruplicar. Se eu dobrar, a área vai quadruplicar. Por quê, Daniel? Porque 2 ao quadrado é 4. Tá certo? Então, aqui a gente já mata a charada. Se você pensar assim, pensar rápido, né? Vamos pensar aí no Platão, né? Na lógica. Física é lógica, gente. Tá? As leis têm uma lógica. Matemática é lógica. Então, se nós formos lógicos, né? Pelo menos para fazer aí as provas do Enem, se a gente usar lógica, a gente consegue matar um bocado de questões. Sabia disso? Repetindo. A área de seção transversal vai aumentar. Então, se a área de seção transversal vai aumentar, para compensar, o comprimento também tem que aumentar. Daí eu tiro logo a letra A e a letra B, porque na letra A diminuiu e a letra B não alterou. Então, só me resta quem? 2L, 3L e 4L. Tá? Se você for olhar para o 2R, vai dar vontade de você colocar lá, né? 2R, então eu vou dobrar o comprimento. Não vai resolver o problema. Por quê? Porque a área de seção transversal, que é a área de um círculo, vocês sabem qual é πr ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, então vai quadruplicar o comprimento. Aqui nós temos uma solução, tá bom? Que eu escrevo, obviamente, para as duas equações. Era mais ou menos aquilo que o Marco estava fazendo lá para as forças, né? Olha só aqui, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu colocar o laser aqui. Cadê? Colocando o laser. Olha como 2R vai ao quadrado. Vai dar 4 aí, né? Como as resistências são iguais, eu vou igualar. Olha só, se eu vou igualar, o que é que vai acontecer aqui? As resistências são iguais. Então, esse ρ vai com ρ.
né? O π vai com o π, que está do outro lado, o r quadrado vai com o r quadrado, e só sobrou o que aqui? Que o L', que é o novo comprimento, vai ser 4 vezes o L. Então, eu estou provando matematicamente aqui esse resultado, tá? Mas dava para você matar lá pela área. Tá legal? Beleza? Isso aqui, gente, eu estou trazendo o conhecimento para vocês entenderem toda essa lógica. Porque é isso que vai ajudar. Eu não posso dizer assim, vai cair uma questão dessa aqui. Não é assim que a banda toca. Tá bom? Eu quero que vocês entendam aí a lógica da coisa, né? Platão, não esqueça. A alternativa é bom a gente estar assistindo às aulas anteriores, né? Tá? E a gente vai misturando aí as coisas. Finalmente, a associação de resistores. Os resistores podem se associar. Eu posso ter mais de um resistor no circuito? Posso? Posso. E eles podem estar associados de 3 formas diferentes. Série, paralelo, olha só. Agora eu falei, né? Depois eu vou dizer para vocês como é que calculo. Série, paralelo e mista. A mista já está dizendo, né? É uma mistura do série com paralelo. É exercício. Então, bora estudar o que é uma associação em série, o que é uma associação em paralelo e depois resolver os exercícios. Bom, características da associação em série. São percorridos pela mesma corrente elétrica. Essa é a característica de uma associação em série. E as quedas de tensões somadas vai dar igual a quem? A tensão total. Deixa eu mostrar aqui a figurinha. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho um resistor de resistência 1, R1, desculpa, R2 e R3, que estão ligados aqui numa bateria. Isso aqui é uma bateria. Tá bom? Ela vai gerar uma corrente que é a mesma que vai passar em R1, em R2 e em R3. Está aqui. São percorridos, então isso é a característica. Quando eu for calcular a potência em cada um desses resistores, eu uso qual equação da potência dissipada? RI quadrado. Por que, Daniel? Porque a intensidade de corrente é a mesma para todos. Muito bem. Eu posso representar essa associação em série, né? Olha a tensão total aqui, né? A tensão total V é V1 mais V2 mais V3. É a outra característica, olha, a soma das quedas de tensões, né, sobre cada resistor é igual à tensão elétrica estabelecida na associação, ou seja, a tensão total é V1 mais V2 mais V3. Ou seja, série, olha a lógica, série, corrente é a mesma e a tensão vai se dividindo para cada um resistor. Como é que se divide? Vamos já ver aqui, vamos já contar essa história. Tá? Esses 3 resistores, eles podem ser substituídos por um só, que a gente chama de resistor equivalente. Então, esse cara aqui embaixo, olha, é o resistor equivalente e ele possui uma resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? É aquela que substitui os resistores associados sem alterar o efeito. E qual é o efeito de um resistor? Dissipar energia elétrica. Então, digamos que o R1, né, a resistência R1 esteja dissipando 100 watts. O R2, 50 watts. O R3, 30 watts. 100 com mais 50, com mais 30, 180 watts. Então, esse rapaz aqui, ó, que é exatamente o equivalente. Cadê? Deixa eu ver se aparece aqui. Vai aparecer em algum momento aqui. Esse rapaz aqui, ó, ele deve dissipar os 180 watts. Só para a gente entender o que é sem alterar o efeito. Vamos lá.
Na associação em série, cara, como é que eu calculo a resistência equivalente? Basta somar as resistências associadas. Basta somar, gente. Basta somar. Só isso e nada mais. Agora, digamos assim, não são as características, são as consequências da associação em série. A resistência equivalente é maior que a maior das resistências associadas. É claro, gente. Por que é maior que a maior? Porque é uma soma. Tá? É uma soma. Então, o valor total vai ser maior que qualquer uma das parcelas, inclusive aquela que é maior. Tá bom? É somar 5 com mais 3 com mais 2, dá 10. O 10 é maior que 5. Tá? Maior que a maior. Tá claro? Agora, aqui não. Aqui a história já vai mudar um pouquinho. Eu sei que, na associação em série, o que acontece com a tensão total? Ela se divide. Parte vai para uma resistência, ou para um resistor, uma outra parte para outro resistor, e o restante para o terceiro resistor. Tá certo? Mas como é que ela vai se dividir? Vai se dividir por igual? Não necessariamente. Vai depender do valor da resistência. Se as resistências forem iguais, vai se dividir, obviamente, por igual. Fala, Ricardo. Cadê o Ricardo? Está aí, não está? Ricardo? Ele entrou e saiu, né? Pois muito bem. Então, as tensões, elas vão se dividir por igual se as resistências forem iguais. Mas, o que é que nós temos de conclusão? A maior resistência fica com a maior queda de potencial elétrico. E vice-versa. Ou seja, aquele resistor de maior valor vai ficar com a maior tensão. Aquele resistor de menor valor vai ficar com a menor tensão. Então, o que eu tenho que usar como lógica na divisão da tensão é exatamente o valor da resistência. E a maior resistência dissipa a maior potência elétrica, e vice-versa. Gente, preste bem atenção. Agora eu falei para vocês, olha, a equação que eu tenho que usar é essa. Ela é lógica, né? Porque se a corrente é a mesma, como é que a potência vai variar com a resistência? Diretamente proporcional. Fala, Ricardo, tu quer falar alguma coisa aí? Ricardo? Oi, fala. Tu ligaste para mim, tu quer falar alguma coisa? Não, é só para avisar o seguinte, porque deu pane, né, no meu equipamento, e aí eu estava elaborando aqui umas questões, viu? Para deixar amanhã para o pessoal no simulado de ciências humanas. Só que aí, como deu a pane, aí eu digo, não tem nem como continuar, eu tive que consertar aqui, entendeu? Então, só para avisar para os alunos, que eu já entrei em contato com o André, vou pedir para ele botar o banner e fazer do mesmo jeito que foi feito no primeiro simulado, entendeu? Ele deixa lá o link bonitinho, o pessoal acessa e faz as questões amanhã. Você vai aproveitar o dia de finados, que é um dia para você refletir, né, sobre as coisas, aproveita o aluno depois, lá para a tardezinha, faz as questões de ciências humanas, tá bom? Beleza, Ricardo, beleza. A prova está chegando. Pois é, por isso que tem que exercitar bastante, tá? Obrigado, beleza, Daniel. Avisa para eles. Tá legal, já está avisado, você já avisou. Então, Beleza. continuando aí, Obrigado. galera. Olha a Sara agradecendo, a Sara Letícia. Ok, Sara, obrigado aí, né, por agradecer o esforço da gente, né, que está aqui. Não corre, corre, não corre, corre. Está tocando já o sino, já, né? Está chegando a hora. Mas a gente vai chegar junto aí, se Deus quiser. Então, como eu falei para você, chegou o Jefferson Rocha aí, né? Fala, Jefferson, boa noite. Muito bem. Então, a gente está aí, na verdade, né, com aquela ideia. Quanto maior a resistência, maior a potência dissipada. Então, preste bem atenção. Numa série, preste atenção, eu tenho 3 lâmpadas ligadas em série. Bora pegar a lâmpada incandescente, que mais se aproxima de resistor, né?
eu vou tocar nessas lâmpadas. Vou perceber que uma está mais quente, ou então, uma está brilhando mais. Está brilhando mais. E a outra está brilhando bem pouquinho. Então, quem tem maior resistência? Aquela que está brilhando mais. Porque é a que dissipa a maior potência. Estamos falando de associação em série. Vamos para o paralelo, que é o que está mais próximo do nosso dia a dia, porque as ligações nas residências são em paralelo. Você pode ligar aqui, né, uma tomada, pode ligar um aparelho, e o restante dos equipamentos vão funcionar. Na série, não. Se na série um dos resistores queimar ou então for retirado, os outros deixam de funcionar. Eles não queimam, mas eles deixam de funcionar. Porque a corrente é única na série. Já no paralelo, não. No paralelo, a corrente vai se dividir. Então, quando falar em associação em paralelo, né, a corrente se divide. Olha, vou botar bem aqui, ó, potência dissipada. V quadrado. Deixa eu colocar que vai aparecer um negócio chato aqui. V quadrado dividido por R. Isso aqui pega muita gente pelo pé. Então, lá no chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico, para aquecer a água, ele dissipa uma certa potência. E essa potência é inversamente proporcional à resistência, ou seja, quanto menor a resistência, maior a potência, é inversamente proporcional. Porque agora a resistência está no denominador. E a tensão é a mesma. A tensão é a mesma. Então, preste bem atenção nisso. Quando você muda lá no chuveiro elétrico da posição inverno para a posição verão, o que é que vai acontecer? Você está aumentando a resistência. Por quê? Porque na posição inverno, a água esquenta mais. Na posição verão, a água esquenta menos. Então, você aumentando a resistência, a potência dissipada diminui. Por quê, Daniel? Porque a potência dissipada, no caso da associação em paralelo, que é aquela que está lá nas nossas residências, né? Está aqui na associação em paralelo, a potência dissipada é inversamente proporcional à resistência elétrica. E o que é que eu faço para variar a resistência? É só lembrar que a resistência do fio ela é diretamente proporcional ao comprimento. Então, quem já viu lá um chuveiro elétrico lá, abriu, conseguiu, vai ver que tem um fiozinho lá, enroladinho lá, tchan, tchan, parece uma molazinha. Comprimento total vai me dar quem? A potência dissipada para o verão. Para eu poder conseguir uma potência maior, eu vou trabalhar a metade desse comprimento. Eu trabalhando a metade do comprimento, eu vou ter uma potência maior. Então, lá dentro do chuveiro, aquele dispositivo, quando você gira, ele faz a resistência diminuir quando passa do verão para o inverno. E quando passa do inverno para o verão, o comprimento aumenta. Não esqueçam desse detalhe. Eu estou batendo desde o início da aula nisso. Tá, gente? Mais um minutinho para a gente finalizar aqui. Tem uns pontos importantes aqui para a gente tratar. Bom, ao contrário, olha a lógica, né? Platão, olha a lógica. Ao contrário do que acontece na série, o que acontece na série? A corrente é a mesma e a tensão elétrica, a queda de potencial, se divide. O inverso, quem vai se dividir agora? É a corrente. Olha só a corrente aqui, ó. Entra uma corrente total,
Essa aqui é a corrente total. E vai se dividir. Parte vai passar no R1, parte vai passar no R2 e parte vai passar, o restante, no R3. Depois ela soma aqui e volta a ser novamente a corrente total. Tá? Então, quem está se dividindo aqui é a corrente. E a tensão? A tensão é a mesma. Então, aqui, resistores associados ficam sujeitos à mesma queda de tensão e a soma das intensidades de corrente que os percorrem é igual à intensidade de corrente total. Ou seja, o I total, quem é o I total? É o I, vai ser o I1 mais I2 mais I3. É o inverso. Esses três aqui podem ser substituídos por um só. Já falamos. Agora, não pode ser mais soma. Não pode. O REC, resistência equivalente, não pode ser, porque a soma é para associação em série. Na associação em paralelo, aí o bicho já pegou um pouquinho aqui. Por quê? O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. É a soma dos inversos da resistência. Não é fácil, porque você vai ter que tirar o MMC aí. Agora falou o nosso amigo lá, o Marcos Sintra, né? Ok? Mas aí vem os casos particulares. Aqueles casos particulares para a gente resolver rápido a questão. Quando eu tenho apenas 2 resistores em paralelo, eu posso resolver rapidamente? Posso. Basta fazer o produto delas pela soma. Eu só posso fazer quando eu tiver 2 resistores em paralelo. Um outro jeitinho rápido de fazer. Se eu tenho vários resistores iguais em paralelo, basta pegar o valor comum deles e dividir pelo número de resistores. Digamos, eu tenho 10 resistores de 100 ohm. Então, eu pego o valor comum, que é 100, e divido por 10. Ora, 100 dividido por 10 dá 10. É a resistência equivalente. Notem que agora é o inverso. Se é o inverso, né, a resistência equivalente é menor que a menor das associadas. Então, se eu tenho agora, em paralelo, 10, 5 e 3, vou colocar 10, 5 e 3, se elas estivessem em série, daria 18, né? Só somar. Mas como elas estão em paralelo, o valor do equivalente é menor do que 3. Sempre assim, gente, porque agora eu estou trabalhando com o inverso, tá? A menor resistência é percorrida pela maior corrente, né? Pela corrente de maior intensidade e vice-versa. Então, presta bem atenção. O que é a resistência? É a oposição à passagem de corrente. A corrente é esperta. Ela vai ver por onde é que eu vou passar na minha maior parte. Aonde tiver menor resistência. Então, por lá ela passa na maior parte. E aonde tiver a maior resistência, ela vai passar na sua menor parte. Então, é isso que está dizendo. A menor resistência é percorrida pela corrente de maior intensidade e vice-versa. Tá certo? E, finalmente, a potência. A potência não é inversamente proporcional à resistência. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Quando a gente compra uma lâmpada, ela vem dizendo lá, né? Vem escrito lá no bulbo da lâmpada 2 informações. A voltagem, tá certo? Isso daqui é a voltagem. E a potência, que é dissipada por ela. Potência dissipada. Certo? A voltagem, digamos, 120 volts. Potência, digamos, 60 watts. O que quer dizer isso? Que quando eu tiver uma voltagem, quando essa lâmpada tiver em paralelo, é importante isso, paralelo. O projeto é para paralelo, não é para série.
porque as nossas residências, né, elas têm ligações em paralelo, tá bom, gente? Só um pouquinho mais, tá? Então, paralelo, você não pode esquecer desse detalhe. Outra lâmpada, 120 volts, 40 watts. Outra lâmpada, 120 volts, 15 watts. Só um minuto aí. 15 watts. É importante. 3 lâmpadas. 1, 2, 3. Elas são projetadas por paralelo. Lâmpada L1, lâmpada L2, lâmpada L3. Então, a potência dissipada, a P1 é maior, isso aqui é 1, tá? Que a P2, que é maior que a P3. Tá? Parece 1, tá bom. P1, 60 watts, é maior que 40, que é maior que P3. Mas, em termos de resistência, o R1 é menor que o R2, que é menor que o R3. Por quê? Porque a menor resistência dissipa a maior potência elétrica. E vice-versa. Tá ligado aí? Ou seja, aquela lâmpada que brilha mais, olhe para ela. A lâmpada que brilha mais é a lâmpada de menor resistência. E a que brilha menos é a lâmpada de maior resistência. Por quê? Porque a potência é inversamente proporcional à resistência, tá bom? Vamos rapidamente aqui, ó. Nesse exercício aqui, o que ele quer saber? Qual é o equivalente? É bem simples isso, tá, gente? É bem simples. Eu tenho duas associações, essa da letra A e essa aqui da letra B. Ele quer saber a resistência elétrica aqui. É muito simples. Vamos partir sempre do mais simples para o mais complexo. Aqui, rapidamente, quem ainda não dormiu, me responde, por favor. Esses 3 resistores estão associados em série ou paralelo? Fala para mim aí. Rapidinho, quero saber quem não dormiu ainda. Não vale o Lucas. Sara, paralelo. Se são paralelos, o que é que eu tenho que perceber? Que eles são idênticos, né? Então, o equivalente desses 3 vai ser 12 dividido por 3, que dá 4 ohms. Continuando aí, Sara, firme e forte. Esses 2 aqui estão associados em quê? Série ou paralelo? Série. Então, eu vou somar para achar o equivalente deles 2. Valeu, Igor, valeu, hein? Valeu mesmo. Vamos até o final, vamos ser felizes. 12 ohms. Agora para aí. Como foi que ficou a letra A e como foi que ficou a letra B? Não está porque eu vou fazer. Então, a letra A ficou, aqueles 3 lá vão ser representados por um só, isso que é equivalente, tá? Por um só de 4 ohms. Esse de 4 já estava, então eu repito ele. Tá? Na letra B, tem um bocado de A e B aí, né? Ficou o seguinte, ó, aqueles 2 que estavam em série, eles transformaram num só. Isso que a gente chama de associação mista, tá, gente? A e aqui B. Beleza? Já estou vendo 5 aí. 5 alunos, estão até o final. Aqui vão dar quanto? 12 ohms e aqui 4 ohms. Igor e Sara, que responderam até agora.
Depois que eu resolvi aquele paralelo, esse paralelo aqui, ó, agora ficou em série, certo? Como é que dá isso aqui? Fala para mim. Quanto é que dá isso aqui? Se eles estão em série. Fala para mim, rápido aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Fala para mim. Muito bem. 8 ohms. Gente, parece simples, mas isso cai. Valendo mesmo, tá? Então, vamos... Opa, peraí que eu cliquei aqui, fiquei empolgado. Olha, fiquei muito empolgado com vocês dois aí. Os demais também que estão assistindo, né? Vamos lá. Valendo, eu não tô com ironia não, tá? Então, estão em série. Significa dizer que eu posso representar, olha, isso aqui tudo é um ponto de partida, tá? Isso aqui não é ponto de chegada, não. Ponto de partida. Que aqui, esses 4 resistores vão ser representados por um só de 8 ohms. Vou apagar isso aqui que ficou chato. 8 ohms. Desculpa a minha letra, tá? E a letra B, isso aqui é a letra A, né? Esses dois aqui estão em série ou paralelo? Esses dois. Série ou paralelo? Estou perguntando. Se você disser que estou em paralelo, acertou. Tá bom? Agora, Igor, presta bem atenção aqui, meu filho. Olha só, eles não são idênticos, mas são apenas dois. Eu gostaria que, exatamente, queria chegar, tá bom? Estão em paralelo, ó. Um paralelo com o outro aqui. Eu tenho que fazer o produto pela soma. Eu queria chegar aqui para mostrar para vocês o seguinte. Está gravando aí, né? Pois a galera vai assistir isso. De mostrar o seguinte. Preste bem atenção aqui. Eu não vou mexer nesse produto. Eu vou mexer só na soma. 12 com mais 4, 16. Ora, eu vou usar a simplificação para eu fazer rápido essa continha. Eu posso simplificar 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. 12 vezes 1 dá 12. 12 dividido por 4, 3. Olha só o detalhe. Um de 12, um de 4 ohms em paralelo. Olha o equivalente deles. Deu 3. Não é menor que o menor? Aquilo que nós falamos ainda agora. Então, todos aqueles 3 lá, um de 10, um de 2 e um de 4 ohms, eles estão aqui. Está aqui o A, está aqui o B e aqui 3 ohms. Isso é uma associação mista. Tá bom? Bom, os próximos exercícios, eles vão depender aqui da gente estabelecer uma tensão. Tá aqui, isso aqui é uma bateria, tá? Uma tensão de 12 volts para esse e uma tensão de 12 volts para esse. Ora, se eu tenho aqui, ó, 12 volts, 8 ohms, 12 volts e 3 ohms, eu posso determinar o valor da corrente que está passando aqui. Essa corrente é a corrente total. Já estou acabando, tá? Eu vou ter que parar, não tem jeito. A corrente total. E qual é a equação que eu vou usar para achar a corrente total? O pessoal chama, né, de você rir. Ou seja, o V é a tensão, o R é a resistência e o I a intensidade corrente. O você ri. Então, você ri. O V vale quanto? 12 volts. A resistência, 8 ohms. E a intensidade corrente vai ser 12 dividido por 8.
que simplificando vai dar 3 meios de ampere. Isso aqui é a letrinha A, né? Vamos agora para a letrinha B aqui. De novo, você ri. Aqui, 12. O R agora aqui é 3. E o I, esse aqui está fácil, né? Qual o número que multiplicado por 3 que dá 12? Fala para mim aí. O número que multiplicado por 3 que dá 12 é 4, né? 4. Muito bem, Igor. Valeu, Sara. Juntos até o final. Então, está aqui. Esta é a corrente no primeiro circuito. Esta é a corrente no segundo circuito. Presta bem atenção no detalhe. Quando esta corrente entrar aqui, ó, quando esta corrente entrar aqui, ela vai entrar 3 meios de ampere. E vai se dividir como? Aqui ela vai se dividir por igual. Por que ela vai se dividir por igual? Porque as resistências são iguais. Então, vai ficar meio ampere em cima, meio ampere no meio e meio ampere embaixo. Por quê? Meio com mais meio vai dar 3,5. Ok? Aí, quando ela chega... Desculpa. Quando ela chegar do outro lado, ela volta a ser o quê, gente? Desculpa aí. 3 meios de ampere. A corrente é a saída de tudo. Vamos ver agora aqui. Aqui já vai ser mais brabo. Aqui já vai ser mais brabo. Porque aqui vai entrar 4 amperes. Vamos usar a lógica, né? O que é que acontece na associação em paralelo? A corrente, ela vai escolher a menor resistência para passar na sua maior parte. Ora, 12 é quantas vezes o 4? É 3 vezes o 4. Tá certo? Então, essa corrente que passa aqui em cima, se a resistência é 12, vai passar 1/4. Vai passar 1/4 lá em cima. Quanto é 1/4 de 4? 1 ampere. Ora, gente, se está entrando 4, em cima passa 1, aqui só pode ser 3. Porque o total tem que dar quanto? Tem que dar 4 amperes. Mais uma vez, essa resistência, né? A resistência que está em cima, a resistência de cima, vou colocar aqui, vou indicar aqui, R de cima, né? E aqui o R de baixo. Pronto. Então, o R de cima é 3 vezes o R de baixo. Então, a corrente em cima tem que ser 1/3 da corrente de baixo. Tem que ser 1/3 da corrente de baixo. Então, a lógica, por quê? Porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, se em cima passa 1, né, que é 1/3 de 3, embaixo passa 3. Tá? Então, aqui, a gente fecha a ideia. Por quê? Porque de posse da corrente, é aí que vem os outros exercícios. Né? Um é para achar corrente, outro é para achar tensão e outro para achar potência. De posse da corrente, eu posso achar, ó, basta multiplicar a resistência pela corrente. De posse da corrente, eu posso achar a potência dissipada. R I quadrado. Opa, desculpa. Só para finalizar aqui.
Faixinha. Vamos lá. Quadrado. Quer ver? Escolham aí, só para finalizar a aula, eu prometo. Escolha aí um resistor aí. Escolhe um resistor aí, Sara. Em qualquer uma das associações. Escolhe um resistor aí. Não, vou pedir o seguinte, já que estão vocês dois aí batendo essa bola aí, a Sara vai escolher um resistor aqui da associação A e o Igor vai escolher um resistor da associação B. Escolhe aí para mim. Sara, escolhe um desses 4 aqui. Qual que você vai escolher? Pode escolher. Um desses 4 aí. Pode escrever aí. Sara, onde é que você se esconde? Cadê o Igor? Igor, escolhe um daqui, por favor. Escolhe um desses 3 aqui. Escolha, para você escolher. Escolhe um desses 3. A Sara escolhe um dos 4 e o Igor escolhe um dos 3 aqui. Vou explicar isso que eu estou falando aqui. Já? Igor, escolhe um desses 3 aqui. 10, 2 ou 4? Escolhe um aí. 4. Então lá vai. Ele escolheu esse aqui. E 12, um dos 12. Beleza. Então, o Igor escolheu esse rapaz aqui. Vou até marcar aqui, Igor. E a Sara escolheu um desses 3 aqui. Que Sara. Então, vamos lá. Para o da Sara, né? Primeiro as damas, né, Igor? Por favor. Vamos lá. Então, quanto é a tensão no de 12? 12 vezes... Quanto é a corrente que está passando nesse daqui, que a Sara escolheu? Meio. Quanto é a metade de 12? É assim que a gente lê, tá? Metade de 12, 6 volts. Então, a tensão aqui nesse de 12, que a nossa amiga Sara escolheu, 6 volts. Bora para a potência agora. Potência dissipada. 12, que é a resistência, vezes meio, que é a intensidade corrente. Só que agora vai ao quadrado. Muito bem, meio ao quadrado dá 0,25. 0,25 é 1/4. Quanto é 1/4 de 12? 1/4 de 12. 3 watts. Então, vejam. Eu posso, de posse da resistência da corrente, achar qualquer tensão e qualquer potência. Vamos agora para o cavalheiro, né? Para o Igor. Aqui em cima, Igor. Vou escrever aqui, Sara. Sara. E bem aqui, o Igor é com I ou com H? Desculpa, Igor. Igor, só escreve alguma coisa que eu vejo aqui. Igor, tá. Igor. Vamos lá. O Igor escolheu o de 4. Não, que nada, o teu nome é com Y. Vamos lá. Então, vamos achar a tensão nesse lá. V é igual a 4 vezes a corrente que está passando nele. 3 amperes. (12 volts). Que foi exatamente a corrente total, olha. Por quê? Porque esse de 4, ele está em paralelo com aquele lá de 12, que é a soma dos dois. Então, tem que dar 12, gente, não tem jeito. Então, bora achar a potência agora. A potência dissipada. 4 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36 watts. Vejam, eu pedi para vocês escolherem um resistor, mas só que eu já sabia qual era a corrente que estavam passando nele. E como foi que eu achei a corrente?
usando a lógica platônica, né? Achei aqui, esse aqui é o circuito equivalente da letra A, tá bom? Que deu 8 ohms, portanto a corrente deu 3 meios, ou 1,5 se você preferir. E na letra B, a corrente total deu 4 amperes. Aqui, se dividir por igual, meio para cada um, e no 4, 1,5. Aqui que foi um pouco brabo de entender, né? Porque se a resistência lá de cima é 3 vezes a resistência aqui de baixo, a corrente aqui de baixo tem que ser, lá de cima, né? Tem que ser 1/3, que é inverso. O inverso de 3 é 1/3. E aí, de posse disso, a gente resolveu aí a voltagem, né? E a potência em cada um deles. Eu gostaria de ter passado para outra, mas o tempo já não tá a nosso favor. Mas eu gostaria de agradecer aí, principalmente a Sara, o Igor, né? E a gente vai ter uma outra oportunidade, né? Provavelmente. Vamos ver se eu gravo uma aula agora de circuitos de maneira geral, para a gente poder entender melhor isso daí. Tá bom? Mas vocês têm que pegar essa aula de hoje e a aula passada, tá? Que está gravada lá, tá, gente? A aula que eu gravei lá. Corrente elétrica, potência e energia. Vamos juntar essas duas aí, tá? Um beijo no coração de vocês, tá? Um grande abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.